em Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus esteja falando conosco, através da sua palavra. Pai, nós estamos diante da tua palavra, da tua revelação. Concede-nos a graça, ó Deus, de crermos e compreendermos a tua palavra. Ilumina nossa mente, alimenta nossa alma, edifica-nos, Senhor. Ó Deus, sabemos que sem ti nada podemos fazer. Suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós temos aqui a epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando escreveu esta carta, essa epístola, ele estava preso em Roma, e de lá ele escreve esta carta. Ele fundou a igreja em Filipos. Ele tinha um carinho muito especial por essa igreja, conforme nós vemos especialmente nos versículos do capítulo 1, verso 3. Ele expressava muito amor, muita saudade para com aquela igreja. No capítulo 1, além da saudação que nós temos nos versos 1 e 2 e das ações de graças que nós temos nos versos 3 até o versículo 11, no capítulo 1, nós temos também, a partir do versículo 12, até o final do capítulo 1, Paulo apresentando exortações, orientações à igreja sobre as lutas que a igreja enfrenta externamente. Ele fala dos adversários, das perseguições, das adversidades que o crente e a igreja enfrenta na sua caminhada aqui na terra, os inimigos externos. É isso que ele fala no capítulo de número 1. Observe o versículo 27, quando ele diz assim, o versículo 28, a primeira parte, capítulo 1, versículo 28, ele diz, e que em nada estais intimidados pelos adversários. Então Paulo falou que a igreja, na sua caminhada nesta terra, ela enfrenta adversários, adversidades, lutas e perseguições. Mas a partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja em Filipos dos desafios que a igreja enfrenta internamente. A igreja, o povo de Deus, os cristãos, em sua caminhada neste mundo, enfrentamos problemas externos e também lutas internas.
E Paulo então vai mostrar que um dos grandes desafios que o crente, que a igreja enfrenta é o desafio da unidade. A necessidade de vencermos a tendência que há em nós da desunião, da divisão e da falta de unidade. O Espírito Santo alerta a igreja sobre este grande desafio, o desafio de preservarmos a unidade, o desafio de trilharmos em unidade, o desafio de vivermos em conformidade com a vontade de Deus para a vida da igreja. E a vontade de Deus é que enfrentemos as lutas, os desafios em unidade, fortalecidos no Senhor. Então é o que ele vai nos apresentar nos versos de 1 a 11 do capítulo 2. O desafio de crescermos e preservarmos a unidade que temos como povo de Deus. Esse parágrafo, que vai do verso 1 ao verso 11, apresenta-nos 3 elementos que devem promover em nós a unidade. O primeiro elemento, nós encontramos no versículo de número 1, que é o incentivo para a unidade. O que é que nos incentiva para vivermos em unidade? E Paulo aqui apresenta no versículo de número 1, do capítulo de número 2, é Filipenses 2, versículo 1, o apóstolo Paulo incentiva a igreja a viver uma vida de unidade, apresentando os benefícios que desfrutamos como igreja de Jesus aqui na terra. Como igreja do Senhor, como povo de Deus aqui na terra, nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo beneficiado. Somos beneficiados pela graça de Deus. Temos incentivos porque temos bênçãos. Temos incentivos porque temos benefícios sobre a nossa vida, dado por Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito. E as bênçãos que desfrutamos, os benefícios que desfrutamos, essa realidade abençoada que desfrutamos por causa de Cristo, deve nos motivar a vivermos em unidade, a lutarmos pela unidade e a não darmos brecha para a desunião, a divisão, aquilo que nos enfraquece. Paulo então mostra que o primeiro benefício que desfrutamos é o benefício do consolo que há em Cristo. Olha o que ele diz, na primeira frase aí do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. A palavra exortação, ela pode também ser traduzida por encorajamento. Quando você exorta alguém, você encoraja alguém. Essa é a ideia da palavra. Porque quando a gente fala exortação, a gente associa muito exortação à advertência. Mas exortação não está ligado apenas à advertência, mas a encorajamento. Então ele diz, se há alguma exortação em Cristo. Esse se que começa e que se repete 2 vezes no versículo de número 1, esse se, a ideia do se aqui não é de dúvida, mas a ideia a tradução poderia ser da seguinte maneira: visto que, unidos em Cristo, nós temos encorajamento. Então é isso que ele está dizendo, nós temos o encorajamento do próprio Cristo, porque estamos unidos a Cristo, e Cristo está sempre conosco. Diga amém. Ele mesmo disse em Mateus 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Cristo, o próprio Cristo em nós, nos incentiva a vivermos uma vida de unidade. A presença de Cristo,
o poder de Cristo, as promessas de Cristo, o incentivo de Cristo deve sempre nos motivar a vivermos uma vida de obediência, de unidade. É isso que ele está dizendo. Lembrem-se o que temos, o que somos. Antes de recebermos uma ordem, Paulo nos incentiva, e o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, obviamente, antes de dar a ordem, ele nos incentiva mostrando os benefícios que já desfrutamos. Ou seja, nós temos o encorajamento de Cristo, nós temos a presença de Cristo, nós estamos unidos a Cristo, não estamos sozinhos para vivermos aquilo que o próprio Cristo deseja que vivamos. Somos encorajados pelo próprio Cristo. Esse é o primeiro incentivo. Mas ele continua dizendo, ainda no verso 1, alguma consolação de amor. Consolação de amor. Ou seja, visto que o amor de Cristo nos consola. São frases que estão muito ligadas umas às outras. Na primeira expressão ele diz, a nossa união a Cristo, a nossa comunhão com Cristo nos encoraja. E este Cristo, ao qual nós estamos unidos a Ele, Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Nós somos amados, portanto, antes que Ele exija de nós amor, Ele já derramou sobre nós o seu amor. Então ele diz, visto que há consolação de amor, o amor de Cristo nos anima, nos encoraja, nos fortalece, nos consola. Ele continua, observa aí, são 4 frases no versículo de número 1. A primeira, exortação em Cristo. A segunda, consolação de amor. A terceira, visto que há alguma comunhão do Espírito. Se há alguma comunhão do Espírito. Lembrando que esse se não é de dúvida. Portanto, ele está dizendo que nós desfrutamos da comunhão do Espírito. Das bênçãos que são aplicadas a nós pelo Espírito. Ele está lembrando daquilo que somos em Cristo. Estamos unidos a Cristo. Somos amados por Cristo. E somos agora templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós desfrutamos da comunhão com o Espírito. E o Espírito em nós aplica em nós os benefícios da graça de Deus. O amor de Deus é aplicado a nós pelo Espírito. O poder de Deus é aplicado a nós pelo Espírito. Quem tem comunhão com o Espírito desfruta das bênçãos de Deus. Então ele vai falando da comunhão do Espírito. E ele apresenta o 4º incentivo, ainda no versículo de número 1, quando ele disse: há entranhados, afetos e misericórdia. Portanto, nesse único versículo, o apóstolo, ele apresenta 4 incentivos que devem nos encorajar, que devem nos motivar a viver uma vida de unidade. Porque antes de apresentar o apelo e a exortação para vivermos em unidade, em humildade, em amor, ele diz: lembremos-nos quem somos, o que desfrutamos, qual é o nosso lugar. Nós estamos em Cristo, nós temos sido amados por Cristo, perdoados por Cristo, abençoados por Cristo na comunhão do Espírito Santo. É um amor pessoal, é um amor verdadeiro, é um afeto profundo que Cristo exerceu sobre nós. Por isso que ele fala no final do verso 1, se há entranhados afetos e misericórdias. Ou seja, ele está falando de algo muito profundo, que aponta para a ideia de um amor real, pessoal, verdadeiro, que nos alcançou.
de maneira poderosa. Esse é o primeiro passo na promoção da unidade. É lembrarmos de que quando estamos abatidos, somos encorajados por Cristo no poder do Espírito. Quando nos sentimos abandonados, jamais devemos manter, esse sentimento no nosso coração, porque somos sempre amparados pela presença do Senhor. Quando nos sentimos sozinhos, somos sempre visitados pela presença constante, fortalecedora e amorosa de Cristo Jesus. Quando desanimados, somos revigorados pela comunhão do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Você tem experimentado esses incentivos do Senhor sobre a sua vida, de maneira bíblica, de maneira real, o encorajamento do Senhor, o consolo do amor do Senhor, a comunhão do Espírito. Mas, em segundo lugar, após apresentar este incentivo à unidade, no versículo de número 1, o apóstolo faz aqui um apelo. Ele vai fazer um apelo à igreja, a partir do versículo 2, do 2 ao 4, ele então faz o apelo. Ele diz: completai a minha alegria. Paulo, ele já tem se mostrado alegre com aquela igreja. Aquela igreja tem alegrado o coração dele. É tanto que, vamos observar o capítulo 4, versículo 1, por favor, dê uma olhadinha aí. Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aquela igreja já é a alegria de Paulo, aquela igreja tem alegrado o apóstolo Paulo, mas ele diz: completai a minha alegria. A medida da alegria pode ser maior. Então ele diz: completai a minha alegria. De que maneira aquela igreja poderia completar a alegria? E ele vai dizer algumas verdades. Primeiro, de modo que penseis a mesma coisa. Penseis a mesma coisa. Então Paulo está chamando a igreja à unidade. A unidade no pensar. E esta unidade no pensar, ela só pode acontecer na medida que nós estamos identificados a Cristo, que nos amou primeiro, ao Espírito de Cristo, que efetua em nós transformação, a palavra de Cristo, que nos consola, nos ensina e nos fortalece. Então, no versículo de número 2, o apelo, o chamado, é a unidade. Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, chama aquela igreja a fortalecer a unidade, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então é um chamado à unidade. Pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Que amor é esse que devemos ter de maneira unânime, harmoniosa? É o amor que nós recebemos de Cristo. Por isso que ele citou o amor no verso 1. E mais uma vez a palavra amor é citada no verso de número 2. Sejais unidos de alma. Ou seja, não só uma união aparente, institucional, mas ele está nos chamando a uma unidade de alma, como se as almas estivessem unidas umas às outras, tendo o mesmo propósito. Em algumas versões aparece tendo o mesmo sentimento. Qual o mesmo sentimento que nós devemos ter como igreja, como crentes? Qual o propósito que devemos ter? E esse propósito deve ser único. E à luz de toda a carta, o propósito do crente, o propósito da igreja,
O sentimento da igreja e do crente deve ser sempre honrar o Senhor, glorificar a Deus. Então, Paulo, portanto, chama-nos à unidade, a uma unidade profunda de alma, marcada pelo amor, estabelecida no mesmo propósito, que é glorificar a Deus. Esse versículo nos lembra o Salmo 133, que nós lemos: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em unidade. A unidade que vivenciamos é algo maravilhoso, algo poderoso, algo sobrenatural, algo que só a comunhão do Espírito Santo é capaz de nos capacitar a viver essa unidade. Porque o homem caído, o homem pecador promove a divisão, a intriga, a guerra. Temos vivenciado isso. Um mundo mergulhado em contendas, em guerras, em violência, em discórdia. Isso é vivenciado tanto na dimensão social, nacional, como também pessoal, familiar. Famílias em guerra, onde prevalece a divisão, o divórcio. E de repente o Espírito Santo nos convoca a vivermos o diferente, o novo. Uma realidade marcada pelo amor de Cristo e pelo poder do Espírito. Somente firmados no amor de Cristo e na comunhão do Espírito Santo, somos capazes de viver essa vida diferente, essa vida nova, essa vida que promove a unidade, o amor, a harmonia, glorificando a Deus em todas as coisas. Então esse é o primeiro apelo. Paulo chama a igreja à unidade. Mas não há unidade aonde não existe humildade. Porque tanta divisão, tanta guerra, tanta discórdia? Porque aonde não há humildade, não há unidade. É exatamente isso que ele vai falar no versículo seguinte. Logo após convocar aquela igreja a viver em unidade, unidos de alma, ele diz no versículo de número 3, observe aí, Filipenses 2, 3, nada façais por partidarismo. A palavra partidarismo, ela aponta também para a ideia de egoísmo, presunção, vaidade, a mentalidade de grupo, essa é a ideia. E um dos exemplos é 1 Coríntios 1, verso 12, quando a igreja de Corinto se dividiu, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e outros que se sentiam mais espirituais diziam: eu sou de Cristo. Então é exatamente contra esse sentimento que Paulo escreve, ou seja, não haverá unidade aonde não há humildade. Não haverá unidade onde há espírito de partidarismo, de grupinhos. Não haverá unidade onde o egoísmo prevalece. Não haverá unidade onde a presunção reina. O Espírito Santo, então, através dessa epístola, combate esta realidade no meio do povo do Senhor. Quando Paulo, escrevendo no verso 3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. A glória vazia, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence somente ao Senhor. Então o nosso fazer não deve ser um fazer que busque promover a própria glória, mas a glória de Deus. Essa é a ideia do texto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então ele apresenta o negativo, depois ele apresenta o positivo. Ou seja, não faça por egoísmo, não faça por partidarismo, nem por vanglória, nem por soberba. Mas de que maneira eu devo fazer? Ele diz: mas por humildade. Que o seu fazer seja marcado por humildade. É isso que
nós lemos na palavra do Senhor: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que versículo desafiador, meus amados irmãos, para o nosso coração. Porque isso vai de encontro à nossa natureza humana caída, de considerarmos uns aos outros, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Isso aqui é muito desafiador. Por isso que antes de mostrar esse nível de vida excelente, no versículo de número 1, ele lembrou aquilo que temos. Porque antes de exigir qualquer coisa de nós, o Senhor já diz o que Ele nos deu. Quando Ele fala que nós recebemos o consolo do Senhor, o amor do Senhor e a comunhão do Espírito. Porque temos o que temos e somos quem somos, poderemos sim viver essa vida de unidade e de humildade. Porque a graça de Deus nos alcançou, o poder do Espírito nos transformou, o sangue de Jesus perdoou os nossos pecados e mudou o nosso coração. De maneira que, porque somos quem somos, pelo amor de Deus e pelo poder do Espírito, somos chamados a viver uma vida diferente, a uma vida excelente, a uma vida marcada por unidade e por humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Unidade, humildade e solicitude. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É um chamado à solidariedade. É um chamado a superarmos aquilo que prevalece na sociedade. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde prevalece o quê? O individualismo, o egoísmo, o consumismo, o cada um por si. Mas no reino de Deus, a lógica do reino é outra. Os valores, as virtudes, a conduta, ela precisa ser modificada, porque somos quem somos pela graça de Deus. Por isso que nós somos chamados a viver esse tipo de vida, que não se assemelha à vida de um homem ímpio, de uma sociedade caída. Não há referencial disso aqui. O homem ímpio, a sociedade caída, chama esta palavra de tolice. Porque não se vive assim no mundo caído. Mas essa palavra não é para o mundo caído, não é para o homem ímpio, é para aqueles que foram alcançados pelo poder do Espírito, transformados pelo amor de Cristo, e são convocados a viver uma vida extraordinária, sobrenatural, que promove unidade, humildade, solidariedade, virtudes que só podem acontecer na vida dos que tiveram realmente um encontro com Jesus. Porque quem não teve esse encontro ainda está preso ao pecado. Vamos ler mais uma vez o verso 4. Não tenha, vamos juntos, por favor. Filipenses 2, 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós temos primeiro o incentivo, depois o apelo. Vivam em unidade, vivam em humildade, vivam em solidariedade. O parágrafo então termina dos versos 5 a 11, onde ele vai nos apresentar o supremo exemplo. E aí você pode perguntar: existe algum ser humano
Existe algum homem que viveu esse tipo de vida? O que é que nos inspira? O que é que nos motiva? E aí ele vai nos mostrar o exemplo de Cristo. Paulo vai dizer: olhe para Jesus, porque esta foi a vida que ele viveu. Jesus, irmãos, ele é o nosso Salvador, porque ele nos libertou dos nossos pecados. Jesus é o Senhor das nossas vidas, porque ele controla e governa a nossa história. Mas Jesus, porque ele é Salvador e Senhor da nossa vida, ele também deve ser o exemplo da nossa vida, o exemplo de nossas palavras, de nossas escolhas, do nosso andar. Jesus é o Salvador do crente, Jesus é o Senhor do crente, e Jesus é o exemplo do crente, o exemplo da nossa vida. Acima de tudo, deve ser Jesus. Precisamos olhar para Ele como o exemplo a ser seguido. Eu aprendi assim, às vezes as pessoas dizem: meus pais faziam assim, meus avós, minha família. E Jesus nos chama, acima de tudo, a olharmos para Jesus como o modelo para a nossa vida. Não para nós mesmos, não para o passado, mas acima de tudo para Jesus. O exemplo, vamos observar, versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como isso nos desafia, irmãos, porque Ele está nos chamando a um lugar de muita excelência. É um exemplo altíssimo. Por isso que, antes de nos chamar a seguir o exemplo de Jesus, Ele nos incentiva no versículo 1 dizendo: nós já fomos amados, perdoados, somos habitados pelo Espírito Santo, somos quem somos, novas criaturas, regenerados pelo poder do Espírito, transformados pela graça, para vivermos uma vida que se assemelha à vida do nosso Senhor e do nosso Salvador. Nós não somos salvos pelo exemplo que seguimos, nós somos salvos por Cristo, que nos amou primeiro. Mas quem foi salvo por Cristo, busca viver uma vida que se assemelha ao seu Salvador. Não para ser salvo, mas porque já foi amado, transformado, perdoado e sustentado pelo Espírito Santo. Diga amém. Então nós vemos aqui Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo, como nosso padrão. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é que houve em Cristo Jesus? Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus, antes de ser encarnado como homem, Ele tinha a forma de Deus. A palavra forma aponta para a essência de Deus, a substância de Deus. Ele era o próprio Deus. E como Deus, Ele deveria ser honrado, obedecido, elogiado, engrandecido. Paulo, portanto, leva-nos a contemplar a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. E na medida que contemplamos o nosso Salvador e Senhor, isso deveria gerar em nós um desejo ardente de seguir os seus passos e de obedecer a sua ordem, de vivermos em unidade e em humildade. Ele tinha a forma de Deus, mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou de maneira absoluta àquela condição, àquela posição, porque se dispôs a cumprir o plano redentor que garante a nossa salvação. E para que Ele pudesse cumprir o plano que redime as nossas vidas, para que Jesus pudesse cumprir o plano que revelou plenamente o amor de Deus para conosco, sendo Deus, precisou
esvaziar-se. Veja o que diz no verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Kenós é a palavra para esvaziar. O que significa dizer que Cristo se esvaziou? Obviamente, Ele não deixou de ser Deus, porque Ele continuou com a sua natureza divina. Mas significa, o próprio versículo vai nos explicar. Veja o que diz. Acompanhe por favor na sua Bíblia. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Sendo Deus, se faz servo. Sendo digno de honra, de glória e de todo louvor, se torna doulos, como um escravo. Ele assume realmente a natureza humana. Ele não abre mão da natureza divina como pessoa divina. Ele continua sendo Deus, mas agora ele assume para cumprir o plano redentor que garante a salvação de todo aquele que crê. Ele assume a forma de um servo. Ele vai ser tratado como um servo. Ele não assumiu a forma de um príncipe, porque quando ele esteve nesse mundo, ele não foi honrado. Nasceu numa manjedoura, filho de carpinteiro, aprendeu a profissão, viveu como pobre, morreu como pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele assume plenamente a humanidade e como homem, assume a postura de servo, ou seja, se dispõe plenamente a obedecer ao Pai. Ele não bate na mesa, dizendo, sabe quem eu sou? Com quem você pensa que está falando? Pelo contrário, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu, essa é a ideia, a forma de servo. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Veja como o texto descreve ao mesmo tempo a natureza plena e divina de Cristo, mas ao mesmo tempo a sua natureza plenamente humana. Ele que sendo rico se fez pobre, glorioso se fez humilde, Senhor se fez servo. Veja o que diz o verso de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não morreu quando dormia. Ele não morreu numa tempestade. Lembra que Jesus passou por várias tempestades. Ele não morreu afogado. Ele não morreu como quando dormia. Ele não morreu de uma espadada, que fala? Não foi uma espada que o feriu e o matou. Ele morreu morte de cruz. Porque o texto enfatiza isso. Aquele que tendo a forma de Deus, a essência de Deus, sendo o próprio Deus, se fez carne. Isso lembra João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, o glorioso, o Senhor do universo, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, aquele que é adorado por querubins, serafins, aquele que foi contemplado por Isaías. Isaías o viu assentado sobre um alto sublime trono. Ele, sendo quem ele era e quem ele é, tornou-se servo, semelhante a um homem comum. Tão comum, tão humano, mesmo sendo Deus, que para os soldados identificarem na multidão quem era Jesus, Judas disse aos soldados: aquele quem eu beijar, esse é o Cristo. 100% homem, mas 100%
Deus. É isso que o apóstolo Paulo e, portanto, o Espírito Santo deseja que contemplemos. Aquele que, sendo digno, aquele que não merecia, sob hipótese alguma, nenhum rebaixamento, nenhuma humilhação, nenhuma vergonha, tudo enfrentou para cumprir plenamente a obra de redenção para as nossas vidas e manifestar o amor do Pai. Ele morre sendo obediente até a morte de cruz. Ele enfatiza a morte, porque a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Os gregos, os romanos, por exemplo, para a gente ter uma ideia, os romanos proibiam que qualquer cidadão romano fosse condenado à morte de cruz. Nenhum cidadão romano poderia ser condenado à morte de cruz, porque era uma morte extremamente vergonhosa, ultrajante, maldita e extremamente dolorosa. Mas tudo isso ele enfrentou, mesmo sendo em forma de Deus. Assumiu a forma de servo e obedeceu até a morte e morte de cruz. Lembra que Jesus orou no Getsêmani? Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Tendo-os amado, amou-os até o fim, até a cruz, até a morte. Ele foi humilhado, mas aquele que foi humilhado foi também superabundantemente exaltado. Quem se humilha diante de Deus é exaltado por Deus. Essa é a lição do texto. Porque veja o que vai acontecer no verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Acima do nome dos homens, dos anjos, dos querubins, dos serafins. O nome do Senhor é sobremaneira exaltado. Para que ao nome de Jesus, verso 10, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi sobremaneira exaltado, porque aquele que estava morto ressurgiu ao terceiro dia. Sobremaneira exaltado. Aquele que ressurgiu, 40 dias depois, ele ascendeu aos céus, como um Cristo vitorioso, e está à destra do Pai, e intercede por nós, como o Senhor e Salvador da nossa vida. E um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, é o grande eu sou, é o Todo-Poderoso. Interessante, irmãos, porque no versículo de número 10, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, os que estão nos céus, anjos, os seres celestiais, os cristãos que já estão nos céus, na terra, a igreja do Senhor, aqueles que se opõem ao nome do Senhor nesta terra, e os que estão debaixo da terra. Essa é uma expressão que aponta até para os demônios. Ou seja, todo ser, toda criatura, ela confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confesse, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo redunda na glória do Pai, para que em tudo o nome do Pai seja glorificado. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, colocando aqui apenas duas implicações
para o nosso coração, para a nossa vida. A primeira é que aquilo que nós desfrutamos em Cristo nos incentiva a uma vida de unidade e de humildade. Paulo começa o capítulo lembrando aquela igreja o que nós desfrutamos em Cristo. Por estarmos unidos a Cristo, nós desfrutamos do encorajamento que vem dele, do amor que vem dele e da comunhão do Espírito. Então ele deseja, portanto, que na medida que eu trago à memória aquilo que eu desfruto por misericórdia e graça, porque Cristo me concede, que as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas nos incentive a uma vida de unidade e de humildade. O mundo celebra a arrogância, o orgulho, o mundo aplaude a soberba, mas o crente é chamado a viver uma vida de unidade e de humildade, a partir das bênçãos que ele possui, dadas a ele pelo amor de Cristo. Segunda aplicação, que a nossa contemplação de Cristo, em sua pessoa e obra, nos leve à adoração, à gratidão e à humildade. Alguns afirmam, irmãos, que esse trecho final, do 5 ao 11, era um hino. Alguns acreditam que esse trecho final aqui, do 5 ao 11, era um hino que a igreja cantava. E este hino, ele apresenta a pessoa de Cristo, sua divindade e sua humanidade, e a obra de Cristo. Portanto, ao inserir esse hino na Bíblia, o Espírito Santo deseja que contemplemos a Cristo, não apenas com os ouvidos carnais, mas com o coração fervoroso, que por intermédio da palavra, contemplemos a excelência de Cristo, a grandeza de Cristo, mas ao mesmo tempo o amor de Cristo, a humildade de Cristo, e que a pessoa de Cristo e a obra de Cristo nos leve a adorá-lo, porque Ele é Deus, a agradecer, porque Ele é Salvador, e a seguir o seu exemplo, porque Ele é o nosso modelo. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo aplique no meu e no seu coração esta bendita e poderosa palavra, em nome de Jesus.